Agora, o mais grave sobre paternidade espiritual é que eu quero aproveitar e fazer uma denúncia séria disso para você que está aí, para você não cair nessa lorota. Muitas pessoas inconscientemente substituem pais biológicos por pais espirituais. E isso é algo tão sutil que a gente não percebe. Então, por exemplo, eu tenho uma ruptura emocional com meu pai na adolescência. Aí eu encontro você é um pastor, e você chega pra mim e fala assim, vem cá que eu vou cuidar de você como se você fosse meu filho. O que eu faço? Toda aquela carga de carência e ausência que eu tenho do meu pai biológico, eu projeto em você. Só que você não é o meu pai biológico. E se você me promete isso, você tem que entender o que você está prometendo. Porque você está me prometendo uma equiparação com os seus filhos biológicos. Na verdade, você está me prometendo uma adoção. Você está me prometendo o seguinte, você é tão filho quanto o meu filho. Se fosse daqui para aí, eu ia dizer assim, ó, você é tão filho quanto a Júlia. E aí, na hora de dividir a herança? Uhum. E na hora que eu tiver que ficar do seu lado contra a Júlia? E na hora que as implicações dessa posição começarem a chegar? Porque eu tenho duas filhas, a Júlia e a Helena. E aí eu vou ter que dividir herança com as duas, eu vou ter que legislar sobre as duas, porque elas são minhas filhas. Só que na paternidade espiritual isso não acontece. Na hora do vamos ver, acontece o abandono. Ou acontece muito pouco. Eu não vou generalizar, mas pode ser que aconteça, mas acontece muito pouco. E aí começa a ver as feridas que nós temos visto brotar na igreja, porque, não, você era o meu pai espiritual, só que aí na hora do vamos ver, você me abandona. Uhum. Na hora do vamos ver, você não age como pai, você age como chefe. Na hora do vamos ver, que você tinha que exercer paternidade, você tinha que ser como Paulo, né? Despretensioso, emancipador e não dominador, você age no contrário. E o meu primeiro estado se torna pior do que o que eu tá. O meu segundo estado se torna pior do que o primeiro. E para fechar, eu entro num segundo problema. Eu desonro meu pai biológico. Porque a Bíblia não manda honrar pai bom. A Bíblia manda honrar pai, aquele que repassou a vida para mim. Então eu te ponho no lugar do meu pai, tiro meu pai da cena, e eu me frustro com você e desonro meu pai. Então é por isso que eu digo, eu não acredito em paternidade espiritual como ela está posta. Agora, eu acredito num corpo paternal, em homens e mulheres dispostos a ser paternais com uma geração, mas sem confundir os papéis e sem prometer aquilo que eles não podem cumprir. Uau.